Havendo Deus falado, no Antigo Testamento, de Stephen Kong, volume 1, capítulo 2, Gênesis, a vontade de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1, 1. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, verso 26 e 27. Oremos. Querido Pai Celestial, agradecemos-te por ter nos dado teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e agradecemos por ter nos dado tua preciosa palavra. Agradecemos por ter nos dado teu Espírito Santo, para que por meio dele possamos entender tua palavra e ver teu Filho, nosso Senhor Jesus. Pai, como te louvamos e agradecemos porque a tua vontade é que vejamos teu amado Filho, e não apenas que o vejamos, mas que sejamos transformados e conformados à sua imagem. Pai, agradecemos-te por toda a tua misericórdia e graça, por teu propósito e plano. Adoramos-te e pedimos que abras tua palavra para que ela seja espírito e vida para nós. A ti seja a glória. Oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Ainda que na cronologia bíblica talvez não seja o primeiro livro que foi escrito. Provavelmente, o livro de Jó foi escrito antes de Gênesis. Jó deve ter sido escrito durante a era dos patriarcas, e nós sabemos que Gênesis foi escrito nos tempos de Moisés. Ainda assim, é muito apropriado ter o livro de Gênesis colocado no início da Bíblia, porque ele é a Gênesis. O título do livro vem daquela que é a primeira palavra da Bíblia hebraica. Portanto, chamamos este livro de Gênesis, que no grego quer dizer origem. Este é um livro de começos, um livro de origens. Você pode perceber de imediato qual é o escopo e o limite deste livro por meio de seu título. Gênesis é o campo de semeadura da Bíblia. Neste livro, o germe de cada verdade e de cada assunto da Bíblia foi plantado, e estas sementes irão desenvolver-se por toda a Bíblia. Entretanto, Gênesis trata somente dos princípios, com exceção do princípio de Deus, pois Deus é o princípio. Este livro nos fala do princípio da criação, do princípio do sábado, do princípio do homem, do princípio da vida, do princípio do pecado, do princípio da redenção, do princípio da família, do princípio da nação e da raça. Gênesis nos conta o princípio de tudo. Contudo, não esqueça, é apenas o começo. Este livro não trata do fim, do resultado final, pois é um livro de princípios. Estes princípios serão desenvolvidos por toda a Bíblia, até que alcancemos o livro de Apocalipse. Então você pode ver o resultado final. Gênesis faz parte de um livro em 5 volumes, chamado Pentateuco. No livro de Gênesis, nós temos a história primitiva e também a história dos patriarcas. A história primitiva vai da criação até a queda do homem, da queda do homem até o dilúvio, e do dilúvio até a Torre de Babel. Depois disso, Gênesis nos conta a história dos patriarcas, ou seja,
a história de Abraão, Isaque, Jacó e José. As tradições judaicas e cristãs concordam que o livro de Gênesis, assim como todo o Pentateuco, foi escrito por Moisés. O Talmud nos diz que Moisés escreveu o Pentateuco, com exceção dos últimos 8 versículos que foram escritos por Josué. Creio que isto é evidente, já que estes últimos versículos nos contam sobre a morte de Moisés. Como Moisés copilou o livro de Gênesis, ele o fez sobre o poder do Espírito Santo. Homens santos falam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Parte desta compilação foi feita por revelação direta da parte de Deus. Como isso ocorreu? O próprio Deus narrou a história da criação a Moisés. Ninguém estava presente no momento da criação para contar a história de modo que Moisés a soubesse. Portanto, ele recebeu a história da criação por revelação direta de Deus. A outra parte do livro provavelmente tem sua origem nas tradições orais, pois sabemos que os patriarcas viveram vidas muito longas, de centenas e centenas de anos. Portanto, eles foram capazes de transmitir aquilo que havia ocorrido durante suas vidas a várias gerações. Provavelmente, Moisés compilou o livro de Gênesis usando as tradições orais que eram preservadas no meio do povo. Moisés era o instrumento mais adequado para escrever o livro de Gênesis, porque era um homem muito culto. Ele havia aprendido toda a sabedoria do Egito, que era a maior nação do mundo naquela época, e cuja civilização estava no auge. Moisés também era um homem que havia sido muito disciplinado por Deus. Ele havia conhecido a disciplina do Senhor ao longo de 2 períodos de 40 anos. Portanto, em Moisés havia grande erudição e também havia profunda disciplina. Quando estas coisas são combinadas, então vemos um utensílio apropriado, usado por Deus para nos dar este tremendo livro de Gênesis. Moisés deve ter escrito este livro por volta do ano 1500 a.C. O livro cobre um período de aproximadamente 2000 anos, desde a história da criação até a morte de José. Há muitas maneiras de abordarmos o livro de Gênesis. Nossa perspectiva pode ser histórica, profética, dispensacional, tipológica ou espiritual. Existem muitas abordagens diferentes, mas o que faremos é abordar este livro biograficamente. Contudo, antes de entrar no livro de Gênesis, será útil para nós ter uma ideia do que tratam os 5 livros de Moisés, ou Pentateuco. Colocando de forma muito simples, temos o seguinte: Gênesis fala da vontade de Deus. Êxodo fala da obra de Deus. Levítico fala do caminho de Deus. Números fala do andar de Deus. Deuteronômio fala da palavra de Deus. Gênesis é um livro dos princípios, da origem, e sempre que você pensa nos princípios, isso se associa imediatamente com propósito e vontade. Nosso Deus é um Deus de princípios. Ele é o princípio. Ele também é um Deus de propósito, a suprema vontade no universo. Ele não é como o homem. Algumas vezes, nós fazemos coisas de forma impensada ou por acidente, mas Deus nunca age dessa forma. Ele é a suprema vontade. Ele é um Deus de propósito. Tudo o que ele faz já foi antes decidido em sua mente. Seu propósito é definido e então ele estabelece um plano,
sobre o qual vai operar até que seja cumprido. Este é o nosso Deus. Em Efésios capítulo 1, verso 5, Paulo diz: de acordo com o bondoso prazer de sua vontade. Edição de Darby. Tudo que Deus faz, Ele o faz de acordo com o bondoso prazer de sua vontade. Deus tem sua vontade e ela não é influenciada por ninguém. Sua vontade está de acordo com sua satisfação, seu prazer. Esta é a maneira que satisfaz ao nosso Deus. Portanto, ele decide que tudo será feito dessa forma. Tudo será realizado de acordo com o bondoso prazer de sua vontade. E a partir disso, ele dá início a todas as coisas. Ele começa a estabelecer todas as coisas até que, ao final, todas as coisas juntas convergem na sua vontade. Por esta razão, é muito importante que vejamos qual é a vontade de Deus, qual é o seu propósito desde o princípio. Se não soubermos qual é a sua vontade, não seremos capazes de entender o que ele está fazendo. Esta é a razão pela qual as pessoas não entendem o que Deus está fazendo. Elas não conhecem a sua vontade. Se você conhece a vontade de Deus, isso explica todas as coisas. Desse modo, precisamos primeiramente conhecer a sua vontade. E disso é que trata o livro de Gênesis, a vontade de Deus. Qual é a suprema, abrangente e soberana vontade de Deus? Creio que isso é evidente. A vontade de Deus não é outra coisa senão seu amado Filho. É verdade que estamos falando de sua vontade em relação à humanidade, mas mesmo assim, o que está na mente de Deus é seu amado Filho. Deus vê um homem perfeito, um homem segundo seu próprio coração. E Deus está edificando este homem em muitos homens. Deus revela este homem, seu amado Filho, à humanidade, de modo que por meio do Espírito Santo ele possa edificar este homem em muitos homens, até que eles sejam conformados ao Filho, para que ele possa conduzir muitos filhos à glória. Deus está buscando o homem universal, o homem segundo o padrão do homem perfeito. E este homem perfeito, num sentido, torna-se corporativo para compreender muitos e muitos homens com ele. Esta é a vontade de Deus. A expressão um só, muitos, pode ser encontradas em Romanos, capítulo 5. Ali nós temos um só e também temos muitos. Contudo, os muitos vieram de um só, e estes muitos irão retornar àquele um só. Vão ser colocados juntos como ele, e isto se torna o novo homem. Esta é a vontade de Deus, e por causa disso, você vai notar que Gênesis é um livro de biografias. Deus não está interessado em métodos e teorias, nem mesmo em teologia. Deus está interessado no homem. Portanto, o primeiro livro da Bíblia é um livro de biografias. Nele você encontra as biografias de 8 pessoas: Adão, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. Evidentemente, muitas outras pessoas são mencionadas no livro de Gênesis, mas elas aparecem e logo caem no esquecimento. Contudo,
Estes 8 personagens têm sua história contada porque suas vidas estão interligadas com o amado Filho, com o homem que está no coração de Deus. Tanto na história primitiva como na história dos patriarcas, não temos outra coisa senão a história do Senhor Jesus. Podemos ver o Senhor Jesus nessas 8 vidas. É como se Deus edificasse a vida do Senhor Jesus nessas vidas e, portanto, quando você reúne essas 8 pessoas, você vê Cristo. Em cada uma dessas vidas, você vê um fragmento, um aspecto de Cristo. E quando você coloca essas 8 pessoas juntas, você obtém o quadro completo da história de Cristo. Este é o assunto do livro de Gênesis. Adão. Adão significa vermelho, terra vermelha. Deus usou a terra vermelha para formar o corpo do homem. Mesmo que o homem tenha sido formado de terra vermelha, ainda assim ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Dentre todo o universo de seres criados, o homem é o único que foi criado à imagem de Deus. Nem mesmo os anjos foram criados assim, mas somente o homem. Deus soprou fôlego de vida nas narinas daquela forma que havia feito com a terra vermelha, e o homem se tornou alma vivente. Existe algo no homem que é correspondente a Deus e que a ele responde. O homem foi feito para Deus de uma forma muito especial. É por esta razão que Santo Agostinho disse: minha alma jamais poderá entrar no descanso até que ela descanse em ti, ó Deus. O homem foi feito de uma forma especial. Ele foi feito à imagem de Deus. Ele foi formado de tal modo que, sem Deus, ele é vazio, irrealizado, incompleto. Ele é como um vaso para conter a vida de Deus. Desta forma, o homem foi criado. Deus deu a este homem que ele criou o domínio sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar, de modo que ele pudesse governar toda a terra em nome de Deus. O homem foi criado de forma perfeita. Ele tinha um espírito, uma alma e um corpo. Ele tinha 5 sentidos completos, tinha todos os membros de seu corpo íntegros e tinha todas as faculdades de sua alma vivas, uma alma vivente. Ele podia pensar, podia sentir, podia decidir e também escolher. Ele também tinha um espírito, de forma que pudesse ter comunhão com Deus, pudesse conhecer a Deus e até mesmo possuir a Deus e ser plenamente possuído por Deus. O homem foi criado perfeito. No entanto, ele precisava ser aperfeiçoado. Como sabemos disso? Depois de ter criado o homem, Deus o colocou no jardim do Éden. O termo jardim do Éden significa jardim do prazer. Éden significa prazer. Deus queria que o homem desfrutasse das coisas que ele havia criado e que guardasse, cultivasse e exercesse domínio sobre sua criação. Entretanto, havia uma condição: o homem precisava ser aperfeiçoado. Deus então colocou diante do homem 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era como se Deus dissesse: você foi criado perfeito, mas se quiser deleitar-se em tudo que criei e exercer domínio sobre todas as coisas em meu nome, como meu governador, então você precisa comer do fruto da árvore da vida. Você precisa da minha vida. Somente depois que você possuir minha vida e que minha vida o possuir, é que você será capaz de deleitar-se em tudo que fiz e governar sobre todas as coisas que criei. Contudo, existe a árvore do conhecimento do bem
e do mal. Se você comer dessa árvore, a vida de sua alma será desenvolvida em grande medida. Você vai adquirir um conhecimento do bem e do mal separado de Deus, separado da vida, baseado apenas no raciocínio e na racionalização. Você será capaz de distinguir o bem e o mal, mas não o fará por meio da vida, mas pelo uso de sua razão. Você terá esse poder, mas estará declarando sua independência de mim. Você estará fazendo de si próprio um Deus, e o resultado será a morte. Você não será capaz de deleitar-se nas coisas que criei, nem governar sobre a criação. Infelizmente, nossos antepassados, Adão e Eva, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, ao invés da árvore da vida. Em outras palavras, eles preferiram ser independentes do que depender de Deus. Eles preferiram viver a sua própria vida do que estar em união com Deus em vida. Sabemos qual foi o resultado. O pecado entrou no mundo, seguido da morte, que é o salário do pecado. Entretanto, damos graças a Deus, porque Ele deu ao homem uma segunda chance. Um dia, nós vimos aquele que carregou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, de modo que nós, estando mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Veja 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Nossos antepassados perderam a árvore da vida, mas graças a Deus, quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado no Calvário, aquela cruz era um madeiro, uma árvore. Ninguém iria colocar um criminoso em uma cruz polida, pintada ou folheada a ouro. Eles apenas cortavam uma árvore e penduravam o acusado nela. Portanto, quando o Senhor Jesus foi crucificado no madeiro, a Bíblia nos diz que daquela árvore saiu vida para nós. Quando nós cremos no Senhor Jesus, graças a Deus, nós comemos da árvore da vida. A vida de Deus está em nós. E se permitirmos que essa vida nos governe, poderemos ter tanto domínio como deleite. Contudo, sem a vida de Deus, não há deleite. Cada deleite neste mundo carrega consigo a sua tristeza. No entanto, quando você desfruta tudo na vida de Deus, isso é verdadeiro deleite e também domínio. Abel. Abel significa sopro ou vaidade. Por que razão Adão e Eva deram esse nome a seu filho? Quando eles tiveram Caim, o seu primogênito, eles lhe deram um nome que significa aquisição, pois haviam adquirido um varão com o auxílio do Senhor. Eles pensavam que em Caim haviam recebido a promessa da semente da mulher. Gênesis 3, verso 15. Contudo, tiveram uma grande decepção. Portanto, quando nasceu Abel, eles chamaram aquele filho de sopro. Você sabe que há apenas um sopro entre nós e a morte, e que tudo debaixo do sol é vaidade. Salomão, o pregador, nos diz isso. Ele afirma em Eclesiastes: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tudo debaixo do sol é vaidade. Quão real é essa afirmação? Tendo percebido isso, Abel sabia que não era mais do que um sopro. Havia apenas um sopro entre ele e a morte. E Abel sabia que o homem, sob o pecado, não poderia desfrutar de coisa alguma. Afinal, tudo é vaidade e tudo resulta em vaidade. Por essa razão,
Abel ofereceu o mais excelente sacrifício. Hebreus 11, 4. Ele reconheceu seu pecado, confiou no sangue remidor do Cordeiro e, tendo oferecido sacrifício superior, foi aceito por Deus. Queridos irmãos, isso é verdade com relação a nós hoje em dia. Precisamos perceber que existe apenas um sopro entre nós e a morte. A vida é tão curta, tão cheia de incertezas. E ainda que tenhamos este sopro, tudo é vão, vaidade das vaidades. Será que isso não deveria despertar nossos corações, de modo que reconheçamos nossos pecados, nos humilhemos diante de Deus e aceitemos o Cordeiro por Ele preparado? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Se nós o fizermos, seremos aceitos por Deus no amado, não porque sejamos melhores do que qualquer outra pessoa, mas por causa do mais excelente sacrifício. Enoque. Enoque significa disciplina ou devotado. Quando ele tinha 65 anos de idade, gerou um filho. E parece evidente que algo aconteceu naquele momento. Foi revelado a Enoque que quando seu filho Metusalém morresse, uma catástrofe tremenda se abateria sobre o mundo. Por causa dessa revelação, Enoque andou com Deus pela fé durante 300 anos. Você gostaria de andar com Deus? Provavelmente você gostaria que Deus andasse com você. Andar com Deus exige disciplina, muita disciplina. A menos que você seja plenamente consagrado a Deus, você não será capaz de andar com Ele nem mesmo por um dia. O que dizer sobre 300 anos? O fato é que Enoque andou com Deus por 300 anos. Ele andou firmemente e continuou andando e andando até que achou-se no céu. Ele já não era, pois Deus o havia tomado pela fé. Contudo, antes de ser tomado, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Damos graças a Deus pelo fato de Metusalém ter vivido por 969 anos. Esta foi a vida mais longa vivida sobre a terra. Na China, temos uma lenda segundo a qual o homem que mais viveu foi Pengzu, que chegou aos 800 anos. Contudo, Metusalém alcançou 969 anos de idade. Qual razão de uma vida tão longa? É a misericórdia de Deus. Deus estava sendo paciente com a humanidade, porque sabemos que o dilúvio veio com a morte de Metusalém. Em Enoque, temos um homem que andou com Deus por 300 anos, aceitando a disciplina do Senhor e consagrando a si mesmo para Deus. Por causa disso, ele foi arrebatado. O céu foi sua recompensa. Se nós andarmos com Deus, se nós sofrermos com Ele, também seremos glorificados com Ele. Noé. Noé significa repouso. Quando ele nasceu, seu pai, Lameque, disse: por meio deste filho, nós teremos descanso de nossos trabalhos e da fadiga de nossas mãos, pois a terra é amaldiçoada por Deus. A coisa mais proeminente na vida de Noé foi a construção da arca. Foi nela que Noé e sua família foram escondidos. Quando veio o dilúvio e com ele o juízo sobre este mundo, eles foram preservados. Quando terminou o dilúvio, Noé saiu para uma nova terra e tornou-se o herdeiro da justiça segundo Deus. Eu creio
que o quadro diante de nós aqui é o de Noé e sua família na arca. E isto simplesmente significa permanecer em Cristo. Cristo é a arca e nós devemos permanecer nele. Se permanecermos em Cristo, quando o mundo for julgado e condenado, nós não seremos julgados. Ao invés disso, seremos os herdeiros da justiça. Herdaremos o reino vindouro, que é governado pela justiça. Quão importante é que aprendamos a permanecer em Cristo. O Senhor Jesus disse em João 15: Eu sou a videira, e vós os ramos. Permanecei em mim, e eu em vós. Então dareis muito fruto, e o Pai será glorificado. Permanecer significa simplesmente fazer a nossa habitação em Cristo. Portanto, não visite Cristo uma vez por dia, ou uma vez ao mês, ou uma vez por semana aos domingos. Mas faça de Cristo a sua morada. Fique lá. E se você permanecer nele, não será condenado com o mundo que está sob juízo. Ao contrário, você herdará a justiça, o reino. Abraão. Abraão significa pai de uma multidão. Ao longo de sua vida, Abraão construiu vários altares. Ninguém constrói um altar para si mesmo. O altar é um símbolo da vida espiritual, pois ele é construído para adorar a Deus, de modo que se possa invocar o nome do Senhor. Portanto, em Abraão, você encontra uma vida espiritual, uma vida com Deus. Ele havia sido chamado para deixar a cidade de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Para ser mais preciso, Deus chamou Abraão para si mesmo, e Abraão obedeceu pela fé. Encontramos nesse homem uma vida espiritual. O que é uma vida espiritual? É uma vida com Deus. Você não mede a vida espiritual pelo conhecimento que você tem, mesmo que seja da Bíblia. A vida espiritual é medida pelo quanto você experimenta de Deus, pelo quanto Deus tem em você como amigo. Isso é vida espiritual. No Antigo Testamento, você tem o altar, enquanto no Novo Testamento você encontra a cruz. De fato, o altar do Antigo Testamento é a cruz do Novo Testamento. No capítulo 13 de Hebreus, quando o autor diz que possuímos um altar, no verso 10, ele não está se referindo ao altar do templo em Jerusalém, onde eram oferecidas as ofertas queimadas. Ele se refere à cruz que está fora da porta de Jerusalém, onde Cristo foi crucificado. A cruz e Cristo são inseparáveis, e por esta razão você nota que a cruz se torna a marca registrada dos cristãos. Você não pode ter Cristo sem a cruz. Um Cristo sem cruz não é um verdadeiro Cristo, pois ele não pode nos salvar. Do mesmo modo, como pode alguém ser um verdadeiro cristão se não há marcas da cruz em sua vida? Como pode alguém ser um cristão experimentalmente se não tem feridas? Estou falando de nossa experiência e não de nossa posição. Se não há marcas e feridas, isso significa que você nunca foi tratado e que permanece como era antes, um homem carnal. Embora você possua a vida de Cristo, ainda é um homem carnal. Você precisa da cruz para lidar com você, de modo a formá-lo um homem espiritual que vive uma vida espiritual. Durante sua vida, Abraão edificou 4 altares. O primeiro foi erigido em Siquém,
Trata-se do altar da revelação, pois lá Deus apareceu a Abraão e disse: "A tua descendência eu darei a terra." Em seguida, ele construiu outro altar entre as cidades de Ai e Betel. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Este é o altar da separação. Ele colocou Ai atrás de si e Betel diante de si. Ai significa um montão de ruínas. O mundo é exatamente isso, um montão de ruínas. Portanto, deixemos o mundo para trás. Abraão marchou com sua face voltada para Betel, a casa de Deus. Esta seria a sua casa, e ela representa o altar de separação. Abraão construiu seu terceiro altar em Hebrom, cujo significado é comunhão. Depois que separou-se de Ló, ele passou a estar em constante comunhão com Deus em Hebrom. Por último, Abraão construiu um altar no Monte Moriá, onde ofereceu seu filho Isaque. Este é o altar da adoração. A revelação nos é dada pela cruz. Sem a cruz não há revelação. É a cruz que nos separa do mundo, inserindo-nos na igreja. É a cruz que nos capacita a ter comunhão incessante com Deus. É a cruz que nos desperta para a adoração a Deus. Como precisamos que a cruz seja o símbolo de nossa vida cristã. Não se trata de algo que está pendurado em seu pescoço, mas de algo forjado em sua própria vida. Isaque. Isaque significa risada. Sendo filho, ele herda tudo que seu pai possui. Contudo, ele aumenta aquilo que herdou. A vida de Isaque esteve ligada ao trabalho de cavar poços. Ele estava sempre cavando poços. É evidente que Isaque fazia isso por ser um homem do campo, um criador de gado que precisava de água. Entretanto, existe um significado espiritual nisso. Nas Escrituras, a água fala da água viva que dá vida, do Espírito da vida. A vida de Deus, o Espírito da vida, é algo vivo que sempre está fluindo, borbulhando, renovando, sem cessar. Isaque cavou poços e estes servem para conter água. Portanto, nas Escrituras, o poço nos fala da capacidade de conter a vida de Deus. Todos nós que cremos temos a vida de Deus em nós. No capítulo 4 do Evangelho de João, o Senhor disse à mulher samaritana: "Se você beber da água que eu lhe der, ela se tornará uma fonte em seu interior. Ela jorrará sem cessar." Graças a Deus que temos essa fonte dentro de nós. Contudo, precisamos cavar poços para conter a água que jorra da fonte. O poço é algo que você tem que cavar. Quanto mais poços você cavar, mais água você terá. Como precisamos ver o Espírito Santo operando em nós, cavando, cavando e cavando para remover o entulho e a sujeira de nossas vidas. Há muito lixo em nós e todo este entulho do nosso eu precisa ser removido. Precisamos ser esvaziados de nossa opinião, nosso sentimento, nosso pensamento, nossas atenções, nosso interesse, nossa influência, nossos direitos. Somos cheios de nós mesmos e, num sentido, todo este lixo dentro de nós impede o fluir da água. A água está lá dentro. É uma fonte que jorra água viva, mas que está impedida de fluir. Precisamos cavar, cavar e cavar. Portanto, quando o Espírito Santo começa a operar em nossas vidas e nós cooperamos com ele, deixando-o cavar, veremos que quanto mais ele cava, menores vamos ficando. Contudo, cada vez ficamos mais cheios da água viva, do Espírito Santo.
Isso significa vida abundante. E isso também é risada. Você ri de verdade ao perceber tudo isso. E Deus ri também, pois está satisfeito. Jacó. Jacó significa enganador, suplantador, aquele que agarra o calcanhar. Entretanto, Deus mudou seu nome para Israel, ou seja, um príncipe de Deus. Deus operou na vida de Jacó por meio de muitos tratamentos. Jacó tratou com outros e outros trataram com ele. Deus estava tratando com ele todo o tempo, enquanto ele estava tratando com Deus todo o tempo. Jacó foi aquele que lutou com um anjo e prevaleceu. Nessa luta, ele prevaleceu ao ser derrotado. Porventura, isso não é uma figura daquilo que nós somos? Como nós lidamos com os outros e eles lidam conosco? Como nós lidamos com Deus e Ele também lida conosco? Algumas vezes nos consideramos tão fortes que até mesmo prevalecemos contra o anjo do Senhor. Contudo, ao prevalecer sobre ele, nós somos aleijados. Vemos a Deus face a face e somos transformados. Durante toda a sua vida, Jacó esteve erigindo colunas. Ele ergueu colunas e mais colunas. E sabemos que nas Escrituras a coluna representa o testemunho. Qual é o nosso testemunho? Nosso testemunho é o resultado do trabalho de Deus, do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Se você não permite que Deus trate com sua vida, você não terá testemunho. Quanto mais você permitir que Deus trate com sua vida, maior será o testemunho que você dará para este mundo, pois você não testemunha daquilo que você é, mas daquilo que Deus é. Portanto, o testemunho de Jesus nos é confiado hoje. José. José significa ele vai adicionar. A vida de José é marcada pelo sofrimento. Ele não sofreu porque era mau, mas porque tinha visão e era um homem bom, temente ao Senhor. José não teve que esperar até que seu sofrimento terminasse para obter a coroa ou o trono. Em meio aos seus sofrimentos, o trono está presente. Em sua casa, ele sofreu muito por parte de seus irmãos, mas estava sempre acima dos problemas. Ele sofreu como escravo na casa de Potifar, mas tudo que seu amo tinha foi confiado às suas mãos. Ele sofreu como prisioneiro no cárcere, mas toda a responsabilidade pela prisão lhe foi confiada pelo carcereiro. Depois que sofreu bastante e amadureceu por meio de seus sofrimentos, José estava qualificado para sentar-se ao lado do faraó. E isso é vida de trono. A vida que recebemos do Senhor Jesus não é apenas uma vida abundante, mas também uma vida de trono. Em outras palavras, onde quer que estejamos, sejam quais forem as circunstâncias em que nós nos encontremos, não devemos nos submeter a elas, mas sim permanecer acima delas. Isso não ocorre porque tenhamos uma vontade forte, mas é resultado da vida de trono que está em nós, em responsabilidade, domínio e regozijo. Em cada uma dessas 8 pessoas você vê um pouco de Cristo. Em Adão, você vê a árvore da vida. Em Abel, você vê o sacrifício superior. Em Enoque, você vê o céu. Em Noé, você vê a arca. Em Abraão, você vê o altar. Em Isaque, você vê a água, o poço. Em Jacó, você vê a coluna. Em José, você vê o trono. Cristo é a árvore da vida. Ele é o sacrifício superior. Ele é o céu. O que é o céu? O céu é Cristo. O céu está onde Cristo está. Se você está com Cristo, você está no céu. O céu não pode ser nada melhor do que a própria presença de Cristo. Algumas pessoas desejam andar em rua de ouro literal.
mas talvez seja muito duro para caminhar nela. Entretanto, se esta rua for Cristo, damos graças a Deus, pois ela será perfeita. A cruz de Cristo é o altar. Ele é a água do poço. Ele é o testemunho daquela coluna e também é nosso trono. Cristo é tudo. Deus está formando Cristo, o homem segundo o seu coração, em cada um destes personagens de Gênesis, e em cada um deles absorve algo de Cristo. Isso se torna a coisa mais importante em suas vidas. Ou dizendo de outra forma, isso é o significado de suas próprias vidas. Sem Cristo, não há significado para a sua vida. Mas se Cristo habita em você e um pouco de Cristo está sendo formado, forjado em você, isso dá significado à sua vida. Isso é eterno e jamais passará. Deus ainda está fazendo essa obra hoje com cada um de nós. As biografias não terminam no final da era dos patriarcas. Elas continuam ao longo do tempo sem cessar. Deus ainda está operando no homem, e esta obra não é nada menos que formar Cristo em nós, até que possamos ser reunidos a Ele, como a noiva se une ao noivo, como o corpo se une à cabeça. Nesse momento, você vê o novo homem, o homem universal, a vontade de Deus realizada. No livro de Gênesis, você vê apenas o princípio disso. Deus ainda está operando e nós agradecemos a Ele por isso. Oremos. Querido Pai Celestial, agradecemos-te por tua perfeita vontade, pela qual sejas que teu Filho, o homem, seja formado em muitos homens e mulheres, para que nos tornemos aquele homem universal, aquele novo homem que satisfaz o teu coração. Ó Pai, oramos para que nossos olhos sejam abertos, de modo que vejamos teu grande propósito, teu grande plano. Agradecemos-te pelo privilégio de fazermos parte desse plano e desse propósito e pedimos que nos capacite a nos entregarmos sem reservas, permitindo que operes e Cristo seja formado em nós. Tua satisfação está somente em um homem, o teu amado Filho. Portanto, rogamos que possa te satisfazer com ele em nós. A ti seja a glória, pois tudo é graça e misericórdia. Oramos em teu precioso nome. Amém.